vou conversar aqui com o Vitor Cavalcante, que é sócio, jornalista e sócio da Etemídia, e com o Norberto Tomazini, que é a partner da PwC. Queria que vocês comentassem um pouquinho, vou pedir para o Vitor começar contando um pouco para a gente um pouco da história do prêmio e qual que é o objetivo do prêmio 100 Mais Inovadoras em TI. Bom, a 100 Mais Inovadoras ela tem quase 20 anos de história, né? É um prêmio que, diferente de outros prêmios de inovação que a gente tem no Brasil e no mercado, é um prêmio que mostra inovação em tecnologia. Então, até o nome inteiro do prêmio é as 100 Mais Inovadoras no uso de TI. E por que isso? Porque a gente quer provar, e a gente vem provando ao longo da história do prêmio, que a tecnologia, quando bem aplicada, ela gera inovação, ela gera uma mudança completa no negócio, né? E a 100 Mais ela vem medindo isso. Então, os CIOs participam, os gerentes de inovação. Então, no começo era muito voltado para CIO, e ainda hoje, se você olhar todo mundo que participa, majoritariamente é CIO, mas é um prêmio que é aberto para qualquer cargo. Não importa se é CMO, se é RH, se é finanças, desde que o case mostre a aplicação da tecnologia no negócio e como essa tecnologia trouxe algum tipo de resultado, seja no processo, seja em redução de custo, seja na geração de novos produtos ou geração de novas receitas. Bem resumido, é isso que a 100 Mais representa hoje no mercado. Do nosso lado, eu acho que é bem interessante aí, Vitor, que a gente tem percebido ao longo desses anos, que a gente acompanha também, acho mais da metade desse tempo, avaliando caso a caso, né, a leitura dos casos, é que a gente percebe a entrada de novos atores, né, nesse ecossistema de inovação, e realmente a gente vem comprovando que cada vez mais as empresas estão buscando o uso de tecnologia para novos negócios ou redução de custos. Norberto, puxando um pouco isso que você comentou, no fim das contas, num cenário que a gente tem de crise, de pandemia, o que vira inovação? Hoje em dia, sobreviver, de certa forma, para uma série de empresas é a prioridade. Onde entra a inovação nesse escopo? Então, a gente tem visto, e até pelas nossas conversas com os clientes recentemente, após a criação, que assim, ela está sendo usada no Brasil, obviamente, pela crise, para redução de custos operacionais, né, e como impulsiona o famoso mais com menos, né? E a gente tem percebido também muitas empresas que aceleraram as suas plataformas digitais olhando para o lado do cliente. Como muitas vezes o modelo tradicional de negócio acaba sendo impossibilitado de continuar devido às restrições que a gente está começando a ter, a única saída são modelos virtuais de negócio. Então a gente percebe que teve um direcionamento de receita, de dinheiro, vamos dizer assim, para essas plataformas digitais. É o que a gente sempre brinca, né? O Covid foi um dos principais motivadores da plataforma digital. A gente já começa a perceber no Brasil, em todas as indústrias, uma ida muito forte justamente para esse tipo de plataforma. Então, eu acredito que no nossa avaliação desse ano vão ter mais discussão e mais casos sobre plataformas digitais trazendo mais receita para a empresa. Legal. Vou mandar uma bola dividida aí para vocês. Que áreas que vocês acham que, primeiro, vão surpreender e que áreas que são meio barbadas? Assim, a gente sabe que fazendo algumas análises aqui na IT Trends, a gente viu que saúde, logística, tem alguns setores que estão sendo acelerados nesse sentido, mas que áreas que vocês acham que surpreende? Eu não sei aí na PwC, Norberto, mas do nosso lado aqui a gente tem visto, além desses dois setores que o Thiago citou, o varejo de supermercado, varejo farmacêutico, tem varejo de supermercado, por exemplo, já fazendo teste para pagamento por reconhecimento facial, e é muito providencial no momento como esse que a gente fala que as pessoas vão estar meio inseguras, não vão querer colocar a mão em maquininhas ou segurar maçaneta, então você fazer um pagamento por reconhecimento facial num supermercado seria uma coisa bem interessante para o momento, e produção de alimento, né, porque isso não parou, são 3 setores que além de logística e saúde, não pararam, é onde a gente tem visto bastante coisa acontecer, ou dentro do planejado ou além do planejado. Eu não sei se você observou alguma coisa diferente aí como PwC. Não, a gente concorda também com esses setores, né? A gente percebeu, por exemplo, em alguns casos aqui do setor de saúde, né, onde a gente atuou com alguns hospitais, que a demanda, por exemplo, de telemedicina em 5 dias aumentou 37 vezes. Então, se você não tem uma plataforma digital estruturada, você não consegue aceitar uma demanda exponencial dessa. O outro, Vitor, querendo complementar, a gente tem percebido muito que utilities e energia é um mercado que continuou praticamente, o corte de receita em tecnologia praticamente não aconteceu, e, por outro lado, eles têm trabalhado muito fortemente, quer dizer, parece que ele acelerou esse mercado. Então, a gente tem percebido, além dos mercados que você falou, o energia e utility sendo
E, obviamente, são setores essenciais da economia e tem que estar trabalhando. Então, eles estão com essa onda. Mas eu percebi, sim, não uma redução de orçamentária, mas sim uma migração para novas formas de negócio, e aí formas virtuais e formas digitais de tratar o seu negócio. Tem setores, né, até pegando isso que o Thiago falou, o que mais vai ter, onde que vai ter inovação, mas tem setores que estão sofrendo mais, a gente sabe, né, eu conversei com alguns CIOs do setor automobilístico, por exemplo, o orçamento para investimento em novas coisas, não a parte de manutenção do parque e tudo, foi reduzido em 70%, em até 70% em algumas empresas, então é um corte muito grande. Esses 30% que sobraram para novos investimentos, eles vão ser muito precisos, coisas que realmente possam trazer um grande valor nesse momento mais complexo da economia. E eu concordo, Vitor, e também eu tenho percebido também, pegando esse setor para industrial brasileiro, né, colocando todos ali, ocorreu mesmo nesse nível de redução, e eu tenho visto que esse orçamento está sendo usado internamente para a criação de plataformas digitais para controle dos trabalhadores, vamos dizer assim. Como que eu consigo, através de app, através de geolocalização, através das tecnologias, criar uma nova forma? Por exemplo, se uma planta precisar fazer uma manutenção preditiva, como é que eu garanto a segurança do meu terceiro que está fazendo essa manutenção, que está entrando lá, do meu funcionário? E a pergunta, né, que eu acho que talvez todas as pessoas que estão trabalhando nesse setor tenham, é quando eu teria que dar um lockdown na planta? Quando eu terei alguma coisa na planta? Então, eu vejo uma corrida agora, né, de empresas multinacionais e brasileiras para tentar criar essas plataformas para justamente conseguir, no bom sentido, controlar a saúde dos seus funcionários. É interessante que vocês comentaram uma série de inovações que já, de certa forma, já estavam sendo pensadas, mas estavam ali meio que na gaveta e não estava sendo colocado em prática, né? Para a gente finalizar aqui, pessoal, uma das questões que a gente tem é como... Claro que a inovação passa pelo setor de TI, mas tem que ser algo que é abraçado por toda a empresa e por todos os departamentos. Como desenvolver essa mentalidade de inovação e de sempre fazer mais com menos? Como é que é desenvolvido esse tipo de mindset? A gente tem percebido assim, as empresas que vinham já investir em inovação e que existiam já uma discussão de teletrabalho, futuro do trabalho, essas empresas com o investimento, conseguiram acelerar, vamos pensar, o seu vagão no trilho, porque o trilho já estava lá, né? Então, eu acho que para as empresas que estão sofrendo um pouco mais porque negligenciaram um pouco a inovação, a gente percebe que é mais difícil porque tem que colocar o trilho e começar a trabalhar. Eu acho que o principal ponto é olhar para o passado e aprender, né? Que se a gente negligenciou por uma série de fatores, seja eles por falta de investimento, por falta de foco, a inovação, nesse novo mundo que nos apresenta pós-Covid, a inovação vai ser o diferencial de uma empresa agora, tá? E eu estou colocando junto plataformas digitais, inovação, com essa capacidade de pensar a nova forma de trabalho, vai ser um grande diferencial. E a gente tem percebido que isso, inclusive, nos valores de mercado das empresas, já começa a ser analisado de forma muito mais forte pelos stakeholders, pelos investidores, pelos acionistas, né? Essa empresa é uma empresa que sobrevive exponencialmente, é uma empresa fluida, é uma empresa que tem um mindset de tentar como diz uma startup, se pivotar numa situação dessa, pensar novos produtos e serviços. Por quê? A certeza é que essa crise vai acabar, mas nós não sabemos quais vão chegar. Eu diria que, olhando desse lado, é justamente aprender com o passado e como eu consigo me tornar mais fluido para o futuro. É muito boa essa sua análise. Falando de como você implanta isso, propriamente dito, Thiago, o que eu tenho visto, assim, por experiência, tanto do prêmio e de conversa mesmo, é processo de liderança, é uma combinação, assim, básica. Obviamente, se a empresa é muito pequena, ela não vai ter um processo muito robusto, porque ela está começando e tal, e se tem um processo muito robusto numa estrutura pequena, pode engessar. Mas tanto na pequena quanto na grande, se não tem lideranças que acreditam no processo da inovação e no poder da inovação, seja ela pelo uso da tecnologia ou criação de novos produtos, quando você vai para o setor alimentício, ou qualquer tipo de inovação que seja, desde um processo até chegar na ponta do cliente, não funciona. Porque o funcionário pode ter uma boa intenção, a empresa pode ter um bom processo, vão ser geradas ideias, tem muitas empresas que trabalham aí com concurso de ideação e tudo, mas se a liderança não acredita nesse tipo de coisa, não acontece. Então é uma combinação de processo e liderança. E esse ano, por conta de toda essa crise que a gente está vivendo, eu acho que vai ser o ano onde a inovação vai estar muito casada com a criatividade.
porque as empresas não vão ter tanta grana para, não a fundo perdido, a gente sempre brinca que o dinheiro da inovação é a fundo perdido, mas não é totalmente assim, mas não vai ter muito tempo nem dinheiro para ficar experimentando. Então eu vejo que vai ser um ano, principalmente na TI, de criatividade, utilizar soluções que já existem e que estavam paradas na empresa, utilizar soluções que estão no mercado e são simples de trazer para dentro de casa, em vez de grandes projetos, coisas muito complexas. Por exemplo, na área de inteligência artificial, a gente fez uma pesquisa agora e ela teve uma redução nos projetos que vão estar vai ter presença de inteligência artificial na retomada. Não é porque o cara não vê isso como importante, é porque nesse momento um projeto complexo de inteligência artificial demandaria tempo e dinheiro e ele não vai ter. Então, a inteligência artificial ele vai usar muita parte mais básica, mas que vai fazer uma grande diferença nesse momento, que é para chatbot, para automação de algum processo com o cliente, que é importante. Por outro lado, quando você vai para a saúde, que é um setor que está aí bombando por conta da crise, coisas que estavam previstas para o ano que vem foram antecipadas para esse ano. Então, em saúde, em varejo e nos setores que o Tomazini citou, a gente vai ter projetos de inovação estruturais e com possibilidade de gerar novos modelos de negócio. Nos setores mais atingidos pela crise, você vai ver muito mais inovação em processo. E a nossa pesquisa também mostra isso, que a automação de processos, seja por meio de RPA, Machine Learning, ou mesmo a automação por conta de digitalização, está lá em cima na prioridade de todos os CIOs, não importa o tamanho da empresa. Legal. Vale a pena dizer, né, que tanto essa pesquisa quanto as instruções para inscrição na premiação nos sites da IT Media, no IT Forum 365 e também na IT Trends.